E aí, gurizada, beleza? Hoje, então, a gente vai ver aqui uma questão de equações exponenciais com substituição. Então, olhando para essa equação aqui, a gente percebe que eu tenho um 9 elevado a x, um 3 elevado a x, um 9 e um 10, certo? Só que esse 10 aqui, ele está multiplicando, né, o 3 elevado a x. Beleza? Então eu não tenho como levar todos esses números aqui na mesma base, certo? Então olhando para essa equação a gente já percebe isso, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma substituição. Então a gente vai fazer alguns passos aqui, certo? Então o primeiro passo é, né, vou escrever aqui, o primeiro passo é colocar todos os elementos que tem o expoente x na mesma base, certo? Esse é o primeiro passo. Então, eu vou pegar o 9 e o 3. Então, o 9 elevado a x, eu vou dizer que é 3 ao quadrado elevado a x, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu decompus o 9, né? Não vou fazer a conta, que é 9 vezes 9, é 3 vezes 3, né? Então, a gente já sabe que 9 é 3 ao quadrado. Então, eu escrevi 3 ao quadrado elevado a x, beleza? Esse aqui já está. Então, agora eu vou escrever esse número aqui com 3 elevado a x. Como é que eu faço isso? Com uma propriedade que a gente tem aqui da potenciação. Vou fazer aqui no cantinho, certo? Então, eu sei que o a elevado a uma potência elevado a outra potência é a mesma coisa que a, né, repete a base e multiplica as duas potências, certo? Então, se eu pegar m vezes n, ou n vezes m, não é a mesma coisa? Então, aqui eu posso escrever ao contrário, né? Eu posso botar o dois para fora e o x para dentro. Então, eu vou ter que 3 elevado a x ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai escrever, né, todos os elementos que tem x na mesma base. Por quê? Porque agora é o segundo passo que eu vou fazer. Eu vou substituir esse 3 elevado a x por uma outra incógnita. Aqui eu vou chamar de y, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, que 3 elevado a x é igual a y, certo? Vamos guardar esse detalhe aqui, porque vai ser importante lá no final, tá? Então agora eu vou substituir na equação tudo que for 3 elevado a x por y. Vamos repetir essa equação aqui, ó, e vamos fazer o segundo passo, certo? O segundo passo é substituir o número da mesma base, né, que tem o x aqui, certo? Então, esse vai ser o nosso segundo passo. Então, eu tenho aqui que 3 elevado a x ao quadrado, 3 elevado a x ao quadrado, é menos 10 vezes 3 elevado a x, e agora eu vou passar esse cara para o outro lado. Vai ficar mais 9, igual a zero. Ah, professor, por que tu não mexeu no 9? Porque ele não tem o x, né? Então, quando não tem o x, deixa ele paradinho ali que a gente vai resolver mais fácil do que parece, certo? Muito bem, então eu reescrevi a equação original lá, né, para substituir 3 elevado a x por y. Para quê? Para ficar uma equação de segundo grau, né? Então vai ficar aqui, ó, y ao quadrado menos 10 y mais 9 igual a zero. Certo? Então, o que eu fiz? Ó, eu peguei o 3 elevado a x e substituí pela mesma letra. Certo? Agora eu consigo calcular esse y, né? E depois eu volto nessa igualdade aqui para calcular o x. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Certo? Então, o terceiro passo vai ser resolver a equação. Nem sempre vai ser de segundo grau, podia ser só esse lado aqui, né?
Então, a gente teria uma equação do primeiro grau. Então, resolve a equação, certo? Então, aqui, primeiro passo, coloca na mesma base, né? Coloquei na mesma base, quem tem o x. Segundo passo, substitui, né? Pela mesma incógnita. E o terceiro passo, resolve a equação. Pode ser uma equação do segundo grau, do primeiro grau, e assim por diante, tá? Não necessariamente vai dar sempre do segundo grau, pode ser do primeiro grau, beleza? Como é que eu vou resolver isso aqui? Então, tenho várias maneiras de resolver isso aqui, certo? A mais comum a gente tem é a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolvente. Mas eu também posso fazer por soma e produto, né? Tem a formulazinha de soma e produto, tá? Não vou perder muito tempo aqui fazendo isso, né? Todo mundo sabe resolver isso aí. Então, por soma e produto, qual é o número, né? Os dois números que eu somo e dá 10 e eu multiplico e dá 9. Se eu somar 9 com 1, não dá 10? Se eu somar 9 com, multiplicar 9 por 1, não dá 9? Então, resolvendo esse aqui por soma e produto, eu tenho 9 e 1. Certo? Então, um dos y, que eu vou chamar de y1, é 1, e o outro y, que eu vou chamar de y2, é 9. Ah, professor, eu não sei fazer essa conta desse jeito. Cara, aplica a Bhaskara aqui que tu vai achar exatamente os mesmos dois valores, certo? Muito bem, então esse foi o terceiro passo, resolver a equação que apareceu ali. Agora, o quarto passo, né, já vai resolver o nosso problema. O quarto passo é voltar na substituição, certo? Então, eu vou substituir de novo agora os valores de y que eu achei, né, na equação 3x, né, 3 elevado a x igual a y, certo? Então, voltando aqui, eu vou ter dois valores, né? Um é y igual a 1 e o outro y igual a 9, certo? Então, vamos lá. O primeiro, y1, então é 3 elevado a x igual a 1. Como é que eu coloco esse 1 na mesma base? Qual é o número que eu elevo 3 para dar 1? Tá, então o número que eu elevo 3 para dar 1 é o zero. Então, 3 elevado a x igual a 3 elevado a zero. Concorda comigo? 3 elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero, né, com exceção do zero, é 1. Tá? Então, 3 elevado a zero é 1. A gente só corta as bases, então x igual a zero. Então, 1 dos x, né, vai ser zero. Agora, o outro eu vou substituir por 9. Certo? Vamos colocar o 9 na mesma base do x, que é o 3. Qual é o número que eu elevo 3 para dar 9? 2. Então, se eu for... tenho medo de fazer assim de cabeça, vai lá e fatora o 9. Vai ver que é 3 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. Corta as bases, x igual a 2. Certo? Então, lá no gabarito, se tiver um gabarito, vai ter a solução, vai ser 0 e 2. Beleza? Então é isso, gurizada. Valeu por ter assistido até o final. Né? Deixa teu comentário aí, deixa teu like. Me segue ali no Instagram, Prof. Cris, _física. Valeu? Fui!